boa parte dessa turminha que está online com a gente, o pessoal das federações, a CNB, o Roberto, que é um grande amigo também que a gente conhece nessa jornada e compartilhando. E para esse ano de 30 anos, a gente resolveu tirar da gaveta um projeto nosso, que era a ideia de levar um pouco, disseminar um pouco de conhecimento, ajudar um pouco os hospitais com o network e benchmark de ideias, né? Vamos falar assim, né? Então, a gente desenvolveu é até errôneo falar, porque todo mundo já faz isso, mas a gente elaborou aqui internamente o projeto Capacita, que tem o objetivo de disseminar esse conhecimento e trazer grandes personalidades ou pessoas interessantes que fazem sentido a gente compartilhar, né, do que cada um sabe com os demais hospitais e do Brasil todo, né? A gente sabe que a rede SUS é uma rede, por mais que seja muito homogênea, pensando do lado do faturamento, SEGTAP de tabela, né? O pessoal que gosta de ciclo de receita aí, sabe? Parece que é homogêneo, mas, na verdade, quando a gente pega o rincão do Brasil, a diferença do Brasil, a realidade não é bem assim, a gente tem muitas diferenças devido às dimensões geográficas do nosso país, né? Então, o nosso objetivo como um todo é criar um ecossistema um pouco mais saudável e conseguir, com isso, tentarmos, né, levar ideias que funcionou em alguns para outros, né? Então, esse é o objetivo da Azevedo Capacita. Essa primeira edição nossa, a gente pretende fazer isso agora continuadamente, com diversos assuntos diferentes, de áreas diferentes, né? Não é que a gente vai fazer uma faculdade que toda semana vai ter aula, que não é esse o objetivo. A gente quer atender vários setores dos hospitais, levando pessoas diferentes, conhecimento diferente para cada um também, né? Então, não vou me estender muito nisso, mas queria apresentar aqui o Roberto Gordilho, né, que é um amigo nosso, profundo conhecedor do segmento de saúde. Ele vai poder se apresentar melhor do que eu, mas agradecer primeiramente, Roberto, por estar com a gente aqui nesse primeiro. É um privilégio poder estrear nosso projeto com você, viu? Fica à vontade, viu, meu amigo? Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço aí a parceria, agradeço aí o convite. E para mim é um prazer muito grande. E agora um prazer dobrado, sabendo que eu estou aqui começando esse projeto da Azevedo Capacita, tá? Então, assim, o prazer aumenta e a responsabilidade mais ainda. Então, vamos fazer uma manhã aqui bem bacana, um bate-papo bem bacana, levando aí um pensar diferente aí para as pessoas. E vou pedir licença a vocês para projetar aqui uma apresentação que eu preparei, tá? E, pessoal, eu vou fazer a apresentação para vocês, tá? E, ao final, eu tiro todas as dúvidas. Então, por favor, anotem as dúvidas, anotem as colocações, anotem tudo. E, ao final, a gente abre aqui e vamos poder esclarecer tudo que vocês tiverem aí de dúvida, de informação que vocês quiserem, tá? E o papo hoje que nós vamos bater aqui é como aumentar os resultados das organizações de saúde através da formação de lideranças. A gente tem visto hoje o grande desafio das organizações, principalmente as filantrópicas, é aumentar resultado. Todo mundo está falando em resultado. E aí, eu já quero colocar para vocês o seguinte, começar me apresentando. Então, quem sou eu? Quem é Roberto Gordilho? Eu sou fundador e CEO da GES Saúde, apresentador do canal GES Saúde no YouTube, então convido todos vocês a conhecer nosso canal no YouTube, autor do livro de Maturidade, Gestão Hospitalar e Transformação Digital, os Caminhos para o Futuro da Saúde, onde eu traço uma perspectiva do setor de saúde sobre a ótica de gestão, sobre a ótica de futuro. Esse livro eu escrevi em 2017, publiquei em 2018 e ele é muito, muito, muito atual. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, robertogordilho.com.br. E queria começar fazendo um convite a todos vocês. Me sigam no Instagram. Tem muito material bacana, muito conteúdo bacana que a gente posta no YouTube e no Instagram. Então, está aqui o QR Code. Quem se sentir confortável e quiser, fica o convite para me seguir no Instagram. E vem uma pergunta. Eu queria começar com vocês com uma pergunta. O que todas as organizações de saúde estão buscando? Qual é a palavra que mais se fala hoje na saúde? Mais se fala dentro dos hospitais. Tem uma palavra que é a que mais se fala dentro dos hospitais, pessoal, que é resultado. Então, hoje, eu vejo todas
reuniões que eu participo, todos os meus clientes, todo mundo com quem só se fala em resultado. E aí começa uma questão interessante. O que é resultado em saúde? Então, nós queremos resultado, tá, mas o que é resultado? O que é resultado dentro de um hospital? E resultado tem a ver com 4 elementos. Resultados envolvem, quando nós pensamos em resultado, envolve 4 elementos. Segurança do paciente, qualidade do atendimento, eficiência dos processos e aí sim, resultados econômico-financeiro. Então, o resultado econômico-financeiro ele é consequência de um atendimento seguro, humano, de qualidade e eficiente. Tá? Então, todo o meu trabalho, lá desde 2017, desde o livro que eu publiquei, desde que eu fundei a GE Saúde, ele é pautado em levar as organizações de saúde a maximizar o seu resultado dentro deste conceito de resultado. Um atendimento seguro, humano, de qualidade, eficiente e que dá dinheiro. E que gera resultado econômico-financeiro. E aí, um ponto, uma reflexão que eu queria fazer com vocês é assim, a sua organização, ela tem estrutura, ela tem uma estrutura física que seja suficiente para atender, para cumprir o seu papel, para cumprir a sua missão? Imagino que sim. A sua organização, ela tem um conjunto de equipamentos dentro do que ela se propõe a fazer, dentro do nível de complexidade que ela se propõe, que seja suficiente para cumprir a sua missão, para entregar o benefício que ela se propõe aos clientes, aos pacientes? Imagino que sim. A sua instituição tem um conjunto de tecnologia de TI implantado, já um sistema de gestão implantado, já passos de automação de processos aí? Imagino que sim, porque esse foi um ponto que se venceu aí ao longo dos últimos 10 ou 15 anos. A sua organização tem estratégia? Então, você tem um planejamento estratégico, você tem um direcionamento estratégico? Também penso que sim. A sua organização tem processos, e aí todas as organizações têm processos, tá? Se estão estruturados ou não, se estão formalizados ou não, mas tem processos. A sua organização tem pessoas a realizar as atividades, para cumprir as tarefas, para efetivamente criar o valor? Tem. Então, se você tem tudo, por que não está tendo resultado? Você tem estrutura, você tem equipamento, você tem tecnologia, você tem estratégia, você tem processos, você tem pessoas. E por que não tem resultado? As minhas pesquisas mostram que tudo isso separado, como está aí nesse slide, é importante, mas não necessariamente gera o resultado que está se buscando. O que é que faz, o que é que vai dar liga em todo esse processo? Lideranças com foco em resultados. São profissionais dentro da organização que vão ter a capacidade de unir todos esses recursos para entregar o resultado que o cliente foi buscar, que o paciente precisa e que a organização está buscando. Então, o resultado dentro desse contexto, ele é o conjunto de como eu vou utilizar todos os recursos que estão disponíveis para alcançar o resultado que está se buscando. E o que é que eu vejo em muitas organizações? Um descasamento completo. E o que é pior, ao longo dos últimos anos, nós nos acostumamos com a ideia que por algum tempo até funcionou, mas que hoje não funciona mais, que é eu quero aumentar meu resultado, eu preciso aumentar a quantidade de trabalho, ou aumentar a minha estrutura para fazer mais procedimento. Quando, na verdade, todas as minhas pesquisas e todos os meus clientes mostram que é o seguinte: o resultado não vem necessariamente apenas de eu aumentar a estrutura, de eu aumentar equipamento, de eu aumentar a quantidade de serviços prestados. O resultado vem de como eu aumento a eficiência dos recursos que eu tenho. E isso é feito através de liderança com foco em resultado. Então, é extremamente importante que a estratégia esteja definida. Quais são as metas que nós vamos buscar? Quais são os resultados que nós vamos buscar? Para onde a organização está indo e quais são as suas metas e objetivos? A partir daí, eu vou utilizar a estrutura, os equipamentos, o processo, a tecnologia, as pessoas, para buscar esse resultado de forma a maximizar a eficiência. E o que é eficiência? Mais resultado com menos recursos. Então, é reduzir o nível de desperdício, é aumentar a eficiência do tempo utilizado pelas pessoas, aumentar a eficiência do trabalho das pessoas. E quem faz isso? Quem vai tocar essa banda, quem vai bater esse bumbo, são as suas lideranças.
E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Não vou muito longe, não. Nos últimos 10 anos, nós investimos em estrutura? Sim. Investimos em equipamentos? Sim. Investimos em tecnologia? Sim. Investimos em estratégia, contratar uma empresa para nos apoiar no planejamento estratégico? Sim. Investimos em processos? Sim. Contratamos pessoas, treinamos, demos treinamento técnico às pessoas? Sim. Quanto nós investimos em formação de liderança? Quanto nós investimos em desenvolver os nossos processos de gestão através dos nossos líderes? Muito pouco. Quem investiu, investiu muito pouco. E agora está pagando o preço no resultado dessa falta de investimento. Agora está pagando o preço dessa falta de resultado lá na última linhazinha do balanço. Por quê? Porque nós temos estrutura, temos equipamentos, temos tecnologia, temos estratégia, temos processos, temos pessoas e temos administradores de tarefas. Pessoas que são profissionais que são excelentes para cumprir tarefa, mas que têm uma dificuldade incrível de trabalhar a liderança, que têm uma dificuldade incrível de gestão. E, pessoal, garanto a vocês, com 22 anos de experiência na saúde, não é falta de capacidade desses profissionais. Nós temos profissionais que têm uma capacidade incrível, mas que não foi desenvolvida. Mas que não houve o investimento para formar esses líderes, para formar esses gestores, e agora o custo está se mostrando aí, principalmente depois de um momento como nós vimos na pandemia, que todo mundo sofreu, e não só pessoalmente, não só, mas as organizações sofreram, e na pandemia nós passamos por um momento teve um momento que todo mundo teve dinheiro demais, teve bastante recurso e investiu em estrutura, investiu em equipamento, investiu em tecnologia e não investiu nada em gente. Não investiu nada em formar nossos líderes, não investiu nada em efetivamente desenvolver um catalisador que vai fazer com que isso tudo vire recursos melhores, que são as nossas lideranças. Então, nós estamos numa situação que ela é uma situação muito inusitada. Nós temos um conjunto de profissionais que têm uma grande capacidade, mas que não têm a competência para fazer. E a competência é treinável e é desenvolvível. Ela pode e deve ser desenvolvida. E o nosso ponto aqui é mostrar para vocês justamente o seguinte: qual é o caminho para levar essas lideranças, para desenvolver essas lideranças, para entregar o resultado que está se buscando. E aí nós temos qual o caminho para levar as organizações a alcançar os resultados planejados? O caminho é aumentar a maturidade de gestão, tá? Então, já investimos em equipamento, já investimos em estrutura, está pronto. O que é que está faltando? Está faltando a liga, está faltando maturidade de gestão. Mas o que é maturidade de gestão? Maturidade de gestão é muito mais do que estar informatizado. É ter pessoas qualificadas e capacitadas para usar a tecnologia com bons e sólidos processos para a execução da estratégia definida, aliada a um sistema de governança que permite o acompanhamento e controle da organização e dos projetos definidos. Esse conceito eu criei lá em 2017, quando estava escrevendo o meu livro. Então, maturidade de gestão envolve 5 elementos: governança, estratégia, tecnologia, processos e pessoas. E aí, talvez alguns de vocês estejam pensando, mas, Roberto, aqui no meu hospital nós já investimos em governança, nós investimos em estratégia, nós investimos em pessoas, nós investimos em processos, nós investimos em tecnologia. E por que a nossa maturidade de gestão não aumentou? Porque você, com um alto grau de certeza, investiu em todos esses elementos em tempos diferentes e de forma desconectada. E a maturidade de gestão, o aumento da maturidade de gestão pressupõe que você vai investir nos 5 elementos de forma holística, de forma unificada. Então, eu aumento a maturidade de gestão, aumentando efetivamente a minha capacidade estratégica, melhorando meus processos, investindo na formação técnica, gerencial e de liderança das minhas pessoas, melhorando a minha utilização de tecnologia e melhorando como um todo o sistema de governança. Tudo isso precisamos fazer junto, ao mesmo tempo, para aumentar a maturidade de gestão. E aí, pessoal, depois que eu lancei o livro, depois que eu trouxe esses conceitos, uma pergunta que me fizeram foi: Roberto, como é que mede a maturidade de gestão? Como é que eu avalio se a minha organização está no nível 1, está no nível 2, está no nível 20, está no nível... Em que nível eu estou? Aí o que é que nós fizemos?
desenvolvemos um modelo de avaliação da maturidade de gestão. Um modelo multi-estágio com 5 níveis. E esse modelo, a ponta do iceberg é essa planilha aqui, tá? Que é a matriz de avaliação da maturidade de gestão, que eu recomendo a vocês, tire uma foto agora, tire um print dessa tela, tá certo? E depois façam uma autoavaliação da sua organização em relação à maturidade de gestão. E aí você vai dizer assim, mas Roberto, em estratégia eu estou no nível 3, mas em pessoas eu estou no nível 1. Qual é meu nível 1? O seu nível é o menor nível que der na matriz. E essa é uma matriz bem simplificada de autoavaliação. Então, quando acabar aqui, agora não, tá? Quando acabar aqui, vocês vão fazer uma autoavaliação do seu nível de maturidade de gestão, tá? Nós desenvolvemos uma metodologia inteira, não só para avaliar, como para levar as organizações a aumentar o seu nível de maturidade em ciclos. E o aumento do nível de maturidade implica diretamente no aumento dos resultados. Quais são os fundamentos da maturidade de gestão? Maturidade de gestão ela tem 10 fundamentos. O primeiro é visão sistêmica. Parar de olhar a árvore e começar a olhar a floresta. Então, pensa os seus líderes. É parar de olhar a tarefa e começar a olhar o processo. Começar a olhar de uma forma mais ampla. O segundo fundamento é liderança. Liderança no sentido da definição de liderança de Posner. Liderar é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Então, liderança não envolve mando, não envolve poder, não envolve chefia. Liderança envolve mobilização, motivação, engajamento, pertencimento. E esse é o fundamento da maturidade de gestão. O terceiro é trabalho em equipe, quebrar a cultura de silos e desenvolver uma cultura em que todos na organização trabalham para um bem maior, que é para o cumprimento da missão, para buscar os objetivos. O quarto fundamento da maturidade de gestão é orientação por processos. Para de olhar a tarefa e começa a olhar o processo. Começa a olhar o conjunto, tá? De onde vem, para onde vai, o ciclo de atividade, a cadeia de valor. O quinto, desenvolvimento de pessoas. Então, nós precisamos desenvolver as nossas pessoas, não apenas tecnicamente, mas desenvolver as lideranças, desenvolver a capacidade de gestão, desenvolver a integração entre elas, para que o trabalho em equipe funcione, para que a gente trabalhe a formação de times, não apenas de equipes. Foco no cliente. As organizações de saúde, de uma forma geral, são médico-centradas. E nós precisamos dar uma virada neste processo para tornar a organização cliente-centrada, não apenas médico-centrada. Então, a organização tem que estar focada no cliente. Qual a necessidade do cliente? Como eu vou atender a necessidade desse cliente de uma forma melhor? Foco na segurança, segurança em todos os aspectos. Segurança do paciente, segurança a nível de compliance, segurança de dados, cumprimento da LGPD, compliance, todo esse conjunto de segurança que vai desde uma plaquinha amarela no chão, piso molhado, até o nível de compliance da organização, o nível de segurança de governança. Foco na prevenção. Parar e quebrar a cultura de estar consertando para implantar uma cultura de estar prevenindo, pensando com antecedência nas possíveis não conformidades e trabalhando essas não conformidades, essas possíveis não conformidades antes que elas aconteçam. Melhoria contínua. E está aqui o PDSA que expressa bem esse ciclo da melhoria contínua. Tá? Então, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor do que amanhã. Um passinho de cada vez, mais uma cultura de melhoria contínua. E isso é cultura, isso é a cultura da organização. E, por fim, orientação por resultado. Qual é o resultado que nós estamos buscando? Alinhar todos da organização. Às vezes, nós fazemos trabalho de alinhamento com milhares de pessoas dentro de grandes organizações, mas alinhar todos na busca do resultado. Roberto, como é que eu alinho todo mundo na busca do resultado? Dentro do seu planejamento estratégico, você faz o desdobramento de metas. Se não faz, devia fazer. Só que, além do desdobramento de metas, nós vamos trabalhar com o desdobramento de missão. Por quê? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se conectar com a missão global da organização quando ela está lá no operacional. Quando nós fazemos desdobramento de missão, então eu tenho a missão da organização, missão de cada diretoria, missão de cada gerência, missão de cada coordenação, missão de cada supervisão. E aí a gente conecta tudo isso e fica muito mais fácil
para o colaborador se conectar na missão da organização e entender a sua meta com uma ótica de mais clareza. Isso vai aumentar a motivação, vai aumentar o senso de pertencimento, vai aumentar o engajamento e, com a mais absoluta certeza, vai aumentar o resultado. E aí vem uma pergunta: qual o caminho para aumentar a maturidade de gestão? O caminho é formar o que eu carinhosamente, com muito amor, chamo de gestores extraordinários da saúde. E o que é o gestor extraordinário da saúde? Ele é o líder que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva o seu time ao sucesso. Observe que nessa frase só tem palavra importante. Então, ele é o líder. Líder, capacidade de liderança. Ele não é chefe, ele é líder. Que entrega resultados. Ele é um líder focado em resultados. Acima da média, não é medíocre. De forma contínua e consistente, tem um método. E esse método vai ser melhorado a cada ciclo e vai fazer com que o resultado de amanhã seja melhor do que hoje. Então, é de forma contínua e consistente. E leva o seu time ao sucesso, ou seja, não trabalha sozinho. Tem a capacidade de construir times. E qual é a diferença de uma equipe e um time? Uma equipe é um conjunto de pessoas que trabalham juntas. Todos vocês têm uma equipe, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Um time é um conjunto de pessoas que trabalham juntas para alcançar um objetivo compartilhado. Ou seja, existe um propósito acima que une a todos. E aí eu quero trazer um exemplo para vocês que aconteceu em dezembro desse ano e que todos nós, com a mais absoluta certeza, vivenciamos, que foi o seguinte: entra um time chamado Seleção Brasileira de Futebol, ou entra uma equipe, Seleção Brasileira de Futebol, jogando contra um time, que era a Seleção da Croácia, que individualmente tinha talentos inferiores à equipe, mas jogou como um time, jogou com um objetivo único. Os jogadores da Croácia não estavam levantando a camisa para mostrar a cueca, não estavam se abaixando para mostrar a chuteira, não estavam focados, eles estavam focados em ganhar o jogo. Qual era o objetivo compartilhado deles? Ganhar o jogo. Qual era o sucesso deles? Ganhar o jogo. E um time com talentos individuais inferiores superou um time, uma equipe muito melhor que não tinha integração. E o maior exemplo da falta de integração da nossa equipe foi quando, ao final do jogo, os jogadores chorando no campo, os jogadores sentindo a derrota no campo, o capitão do time virou as costas e saiu e largou o time lá. Então, faltou espírito de liderança. E aí nós vimos o resultado. E por que nós tivemos um jogaço da Copa, França e Argentina? E qualquer um dos dois que ganhasse o jogo ali estava de bom tamanho, porque nós vimos dois times jogando. Duas equipes que jogavam por um objetivo, que jogavam com um propósito maior, que jogavam focadas em alcançar efetivamente a meta. E vimos um jogaço. Então, quando nós olhamos o gestor extraordinário, ele é o quê? Ele é o líder, capacidade de liderança, capacidade de motivação, de aumentar o senso de pertencimento, de engajamento, de criar objetivo compartilhado com o seu time, que entrega resultados, é focado em resultados. Acima da média, não é medíocre, de forma contínua e consistente, tem um método de trabalho definido e leva o seu time ao sucesso. Ó, time, objetivo compartilhado. Para se tornar um gestor extraordinário da saúde, é necessário desenvolver o dom da gestão. E aí uma questão importante, pessoal. Gestão, capacidade de liderança é dom. Tá? Então, ninguém ache que é dom. Disciplina, organização e método. É capacidade treinável. É capacidade que dá para ser e precisa ser desenvolvida a cada momento. Então, Roberto, Maria tem jeito para gestão, João não tem. Treine João e treine Maria para esse jeito dela, ela desenvolver cada vez mais. E treine João, porque liderança, porque gestão são habilidades treináveis. Tá? E eu digo isso para vocês com muita tranquilidade, porque nos últimos 12 meses, 15 meses, eu treinei milhares de pessoas. E eu vejo as pessoas se desenvolvendo cada vez mais. E mais ainda, eu
Roberto Gordilho, sou um exemplo de que a habilidade é treinável, porque nos 13 primeiros anos da minha vida, eu não tinha desenvolvido essas habilidades, e quando eu comecei a focar e trabalhar para desenvolver essas habilidades, minha vida mudou completamente. Então, são habilidades efetivamente treináveis que nós precisamos desenvolver. E aí eu preparei para vocês aqui o que nós chamamos da jornada da gestão extraordinária, para vocês entenderem como esse treinamento, como essa formação, ela ajuda a organização, ela ajuda o indivíduo, ela ajuda o nosso profissional a se desenvolver e vai melhorar os resultados da organização. Todos nós começamos a vida como profissional. Se formou em alguma coisa, entrou numa organização, seja médico, enfermeiro, administrador, engenheiro, economista, nós nos formamos profissionais e começamos. E aí recebemos a nossa primeira promoção. Alguém olha e diz assim, Roberto, como o Roberto faz as coisas direito, como o Roberto é comprometido, como o Roberto é comprometido. Esse menino tem sucesso, esse menino tem futuro. E aí o que é que faz? Vamos dar uma oportunidade a Roberto. E aí me convida para ser supervisor, coordenador, qualquer primeira função de liderança. E aí eu, que sou um bom profissional, que sou um excelente profissional, porque tanto sou bom que recebi a oportunidade, viro administrador de tarefas. E o que é um administrador de tarefas? Veja se vocês conseguem identificar. Eu sei que na organização de vocês não tem nenhum profissional com essa característica. Eu tenho a mais absoluta certeza, mas na França tem alguns hospitais que têm os profissionais com essas características que eu vou mostrar para vocês. Olha só, o administrador de tarefa, qual é a primeira característica dele? Ele já tem uma equipe para liderar. Ele já não é mais um profissional individual. Passa o dia inteiro apagando incêndio e resolvendo problemas. Conhece muito tecnicamente, mas tem dificuldade com liderança e foco da equipe. Lidera bem quando consegue estabelecer relacionamentos pessoais. Não tem foco definido para a sua equipe. O foco é o quê? Cumprir a tarefa. Vamos, por quê? Porque eu sou bom em tarefa, então vamos botar todo mundo para cumprir a tarefa. Tem muitas ideias sobre como melhorar o trabalho, mas não consegue implementar nenhuma. Se você chega para esse profissional, para o administrador de tarefas e pergunta, senta com ele e diz assim, o que é que a gente pode melhorar? Ele tem 50 mil, mas não consegue colocar nenhuma para funcionar. Por quê? Porque é engolido pelos problemas e incêndios o dia inteiro. Tem dificuldade em organizar a agenda de trabalho da equipe. Na verdade, não consegue organizar nem a sua agenda de trabalho, nem se planejar. Tem controle das atividades, mas não tem controle da agenda. Ele é engolido pelos problemas e incêndios, é engolido pelo dia a dia. Só acompanha as atividades no olho, precisa estar presente. Esse sofreu na pandemia. Não consegue se planejar, não tem tempo para monitorar o desenvolvimento das tarefas. E ao final do dia, está esgotado, com a sensação que não fez nada. Eu sei que na organização de vocês não tem nenhum assim, mas na França tem muito profissional que ainda tem essas características. E qual é o nosso desafio? Levar o administrador de tarefas para um outro nível no seu processo de gestão. E que nível é esse? Qual é o nosso jogo para a gestão extraordinária? O nosso jogo é formar os gestores extraordinários da saúde. E quem é o gestor extraordinário? Qual é a diferença desse profissional? Ele é o líder que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva a sua equipe ao sucesso. Ele é focado em resultados, disciplinado e organizado. Constrói objetivos compartilhados com a equipe, constrói uma visão única, planeja as atividades da equipe, define metas claras e objetivos para a sua equipe, domina seu tempo, não é refém de problemas e incêndios, tem um método de trabalho definido e eficiente. Se tem um método, consegue melhorar, consegue entender o que não está tão bom e, no próximo ciclo, corrigir, melhorar. Acompanha a evolução do trabalho com eficiência. Se tem um método, estabelece pontos de medição, estabelece um acompanhamento da evolução. Ajuda a equipe a crescer e se desenvolver. O principal papel de um líder, o maior papel de um líder é desenvolver a equipe, o maior de todos. E o gestor extraordinário, ele é um líder que ajuda a sua equipe a crescer e se desenvolver. Tem um time, não uma equipe. Formou um time com profissionais engajados, motivados, para buscar um propósito maior, que é o objetivo compartilhado, que é a meta, que é o desenvolvimento da equipe.
entrega os resultados sem se matar e sem esfolar a equipe. Trabalha muito, trabalha duro, mas muito duro, normal, sem precisar se matar e esfolar a equipe inteira. Tá? Então, qual é o jogo? Levar esses profissionais, um profissional a se tornar um gestor extraordinário da saúde, um administrador de tarefas a se tornar um gestor extraordinário, um gestor a se tornar um gestor extraordinário da saúde. E para fazer isso, vai precisar desenvolver o dom da gestão, disciplina, organização e método. Mas, Roberto, método? Que método? Para que serve um método? Pessoal, nós temos um conjunto de conhecimentos, um conjunto de competências que já estão dentro da gente ao longo da nossa vida profissional. Nós somos nos desenvolvendo como gestores. Então, aqui, qual é o gestor que não sabe o que é um planejamento estratégico, que não conhece as ferramentas todas, 5 forças de porta, 5W2H, governança, matriz SWOT, Canvas? Essas são as pérolas que nós temos. Essas são as ferramentas que nós temos. Só que elas estão, como está aqui, todas soltas. O que é o método? O método é dar uma organização a isso, criar um roteiro, um passo a passo, que a gente tenha certeza de que se esse passo a passo for aplicado da forma correta, ele vai gerar o resultado esperado. Isso é um método, e esse é o papel do método. É pegar todo esse ferramental e organizar o ferramental para que ele entregue o resultado. E mais ainda, que possamos entender a aplicação para melhorar a cada ciclo. E é daí que vem o contínuo e consistente do gestor extraordinário da saúde. E quais são os métodos que nós na GE Saúde, que eu desenvolvi, nós aplicamos para aumentar a maturidade de gestão? Nós temos 2 métodos, o método MGS, que é o Maturidade de Gestão na Saúde, e o GPS, Gestor Extraordinário da Saúde, que é um método de desenvolvimento individual. Tá? Um método, para ser eficiente hoje dentro do cenário da saúde, ele precisa trabalhar 3 dimensões: a dimensão técnica, a dimensão humana e a visão de futuro. Dentro da dimensão técnica, eu tenho que ter métodos de trabalho, eu tenho que ter processos, protocolos. Dentro da dimensão humana, nós temos que trabalhar o que? O comportamento das pessoas. A grande maioria das pessoas, a grande maioria dos profissionais, ele é contratado por suas habilidades técnicas e desligado por suas habilidades comportamentais. Eu posso garantir a vocês que pelo menos 80% dos problemas que vocês têm hoje nas suas organizações são problemas comportamentais, não são problemas técnicos. E nós precisamos ajudar essas pessoas, prepará-las para diminuir esses problemas comportamentais, aumentando a sua capacidade de liderança, de solução de problemas, de resolução de conflitos, aumentando a sua inteligência emocional. E na visão de futuro, nós precisamos desenvolver as habilidades digitais. E o que são as habilidades digitais? A habilidade de saber trabalhar com as tecnologias de gestão e entender a transformação digital da saúde. Não é mais aceitável que um profissional de saúde, um profissional de liderança, que se relaciona tão bem com tecnologia no seu dia a dia, quando chega no hospital, simplesmente qualquer coisa diferente que tenha na tela do sistema diz que tem que chamar a TI, para e congela. Isso não é mais aceitável. Não é aceitável que os profissionais hoje não consigam emitir um relatório novo no sistema, simplesmente porque tem 50 relatórios lá e ele nunca foi lá ver o que tem naquele relatório. Isso não é mais aceitável. Isso não é aceitável. Não é aceitável que um profissional pegue o smartphone dele e se orgulhe de que sabe usar tudo e que simplesmente não tem iniciativa para melhorar a utilização do sistema de gestão que está disponível para que possa ser utilizado. Isso não é mais aceitável. Num tempo de inteligência artificial, quem não desenvolver habilidades digitais vai ficar para trás muito rapidamente. Então, nós precisamos trabalhar as 3 dimensões do método. Tá? E nós temos o método MGS, que é o método corporativo, onde nós trabalhamos dentro das habilidades comportamentais, liderança, gestão de pessoas e comunicação. Quem não tem problema hoje com suas lideranças pela falta de capacidade de liderar? Quem não tem problema de gestão de pessoas? Quem não tem problema de comunicação nas suas organizações? Nós precisamos elevar e resolver essas questões, trabalhando as pessoas.
Na parte técnica, nós temos que trabalhar o quê? Estratégia. Estratégia não é só fazer o planejamento estratégico no final do ano. É fazer o planejamento, é desdobrar no planejamento tático, no planejamento operacional, é monitorar este plano continuamente e corrigir o caminho continuamente. Nós precisamos trabalhar também os nossos processos, aumentar a eficiência dos processos, tirar da visão da tarefa e começar a ampliar para a visão do processo, melhorar nosso sistema de governança. E dentro das habilidades digitais, trabalhar as tecnologias de gestão e a transformação digital na saúde. O entendimento disso, o entendimento de como a inteligência artificial, como as novas tecnologias vão transformar o dia a dia do trabalho nas organizações de saúde e preparar o nosso time para isso. E o segundo método é o GPS Gestor Extraordinário. O GPS ele é um método de 10 passos que eu criei para levar um profissional, para levar um administrador de tarefas a se tornar um gestor extraordinário da saúde. E quais são os 10 passos? O primeiro, defina onde quer chegar. Planejamento de vida e carreira. Para quem não sabe para onde vai, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Então, é preciso levar os profissionais a repensar a sua carreira e para gerar conexão com a missão, com o objetivo da organização. E para efetivamente ter uma conexão com a sua equipe, que é o passo 2, que é forme times, onde nós vamos trabalhar liderança e gestão de pessoas. O passo 3, construa objetivos compartilhados, é onde nós vamos trabalhar todo o desenvolvimento estratégico, planejamento estratégico, tático e operacional. O passo 4, defina as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? Os processos. Então, é efetivamente trabalhar os processos. Foco no processo, na cadeia de valor. No passo 5, use o máximo possível de tecnologia. Nós vamos trabalhar para desenvolver as habilidades digitais, transformação digital na saúde e sistemas de gestão. O passo 6, implante os processos e a tecnologia. Então, nós vamos trabalhar como pegar isso que nós vimos até aqui e colocar para rodar, colocar no dia a dia. No passo 7, monitore com dados, saia do empirismo, do eu acho. Tenha dado, tem informação, tem indicadores, colete, analise, tome decisões em cima disso. O passo 8, agradeça, comemore e aprenda. Infelizmente, pessoal, as pessoas não sabem agradecer, não sabem comemorar e não sabem aprender. E para isso também precisa de método. O passo 9, implemente o aprendizado alcançado, o PDCA, revisão dos ciclos, melhoria, implantação dos ciclos de melhoria. E o passo 10, faça network e use as redes sociais a seu favor. Como utilizar as redes sociais para construir autoridade, para se projetar, para projetar o seu trabalho, para projetar a sua equipe de uma forma sadia, produtiva e, acima de tudo, extremamente profissional. Então, esse é o GPS Gestor Extraordinário da Saúde. E nós precisamos, quando nós pensamos no gestor extraordinário, nós precisamos desenvolver 2 tipos de habilidades. As hard skills, gestão estratégica, gestão de processo, tecnologia de gestão e gestão de pessoas, são desenvolvidas pelo GPS Gestor Extraordinário, e as soft skills, liderança, inteligência emocional, a base de todo o processo, gestão de conflitos, saber trabalhar os conflitos, gestão do tempo e comunicação. Então, nós precisamos desenvolver nos nossos profissionais esse conjunto de hard skills e soft skills, e principalmente trabalhar em equipe e formar times. Para isso, eu preciso dominar a arte da liderança, ter inteligência e desenvolver cada vez mais a minha inteligência emocional, saber tratar conflitos, gestão do tempo, grande problema da nossa época, e melhorar o nosso processo de comunicação. Temos muitos recursos de comunicação, mas comunicação é um problema cada vez maior. Para isso, nós temos o PROAMA, que é o Programa da Aceleração, nós desenvolvemos o Programa da Aceleração da Maturidade de Gestão da Saúde. Então, como fazer isso? Tá? Eu vou apresentar aqui o nosso caminho para fazer. Mas, independente de estar conosco ou não, olhem a estrutura do que vocês têm que trabalhar e como vocês vão precisar desenvolver as suas lideranças. A primeira coisa é, não façam um programa de lideranças, de desenvolvimento de liderança com foco em treinamento. Vocês têm que fazer um programa de desenvolvimento de liderança com foco em resultado. E lá no meu canal do YouTube tem um vídeo onde eu falo por que os PDLs, os programas de desenvolvimento de liderança dão errado. E o primeiro erro é achar que programa de desenvolvimento de liderança é para treinamento. Não, é para aumentar resultado. E a partir daí você vai fazer o desdobramento inteiro. Tá? Então, procure desenvolver um programa de liderança que aumente as habilidades de liderança com foco em resultado na sua equipe, que desenvolva habilidades de gestão. Muitas vezes,
eu vejo programas de liderança que as pessoas saem super motivadas, super engajadas, quando chega segunda-feira de manhã, senta na sua mesa e não sabe fazer. Por quê? Porque não sabe se planejar, não sabe se programar, não sabe como ler indicadores, como preparar indicadores, não tem as habilidades de gestão, que são habilidades técnicas. Que busque aumentar a produtividade das equipes, que busque unificar a linguagem de gestão na organização. Nós temos diversos profissionais que vêm de organizações diferentes, com histórias profissionais diferentes, com formações diferentes, e a organização, o hospital precisa ter a sua linguagem de gestão unificada. Busque profissionalizar os processos de gestão. As organizações de saúde, de uma forma geral, são extremamente profissionais na área técnica. E o que eu vejo é medicina do século XXI convivendo com gestão do século XIX na maioria das organizações. Aumentar a motivação da equipe de liderança, integração entre os participantes, quebrar os feudos, quebrar as barreiras mentais, as paredes mentais, aumentar o network entre a equipe interna, buscar o aumento dos resultados e o aumento da maturidade de gestão, caminhar na matriz de maturidade de gestão. E qual é o caminho? O que é que vocês precisam fazer para acelerar isso? Alinhar, ativar, empoderar e instrumentalizar. Alinhar a estratégia. O seu programa de desenvolvimento de líderes tem que estar alinhado com o seu planejamento estratégico. Ativar os profissionais, tirar eles da inércia corporativa, fazer com que eles tenham motivação para começar. Empoderar, desenvolver habilidades de liderança. E instrumentalizar, desenvolver habilidades de gestão. Então, quais são as ferramentas que nós utilizamos? O alinhamento estratégico, casado com planejamento estratégico, treinamentos presenciais e treinamentos online, tá? Então, alinhar, é importante você alinhar os resultados que vão ser alcançados com o programa que você está desenvolvendo. Desdobrar a missão, tornar a missão mais próxima das pessoas da execução. Definir quais são os projetos estratégicos que vocês vão trabalhar para buscar os resultados. E desdobrar os resultados a serem alcançados em metas e indicadores. Meta da organização, meta da diretoria, meta da gerência, meta da coordenação, meta da supervisão, para que todos possam estar engajados em suas metas, em seus objetivos e indicadores para acompanhar. Importante, dentro da sua estratégia, criar os que eu chamo de rituais de acompanhamento. Se eu tenho uma meta mensal, eu vou acompanhar semanalmente. Se eu tenho uma meta anual, eu vou acompanhar mensalmente. Então, fazer o desdobramento da meta anual em meta mensal, o desdobramento da meta mensal em meta semanal e criar os rituais para acompanhar, para engajar a equipe. Ativar e empoderar. Treinamentos presenciais de alto impacto para empoderar as pessoas. O treinamento presencial ele tem a capacidade de fazer o que a gente chama de ativação. O que é ativação? Ativação é aumentar o nível de motivação. Mas aí o profissional volta, o dia a dia vai comendo, o dia a dia, a rotina, e aquela motivação vai caindo, ativa de novo. Os nossos estudos mostram que em 6 meses, fazendo da forma correta, há uma transformação do comportamento. Aquele profissional nunca mais voltará a ser como antes. E esse é um processo que vocês vejam no gráfico, ele é construído mês a mês. Tá? A outra questão importante, trabalhar em todos os eventos, em todos os treinamentos presenciais, trabalhar todas as habilidades. Então, eu vou ter um treinamento de liderança, onde eu vou trabalhar liderança, eu vou trabalhar inteligência emocional, vou trabalhar em equipe, vou trabalhar comunicação, trabalhar conflitos, trabalhar gestão do tempo. No de inteligência emocional. Por quê? Porque é esse processo matricial em relação às competências que vai fazer com que os profissionais vão empoderando e vão consolidando o processo de ampliação da consciência que vai fazê-los se transformarem em líderes melhores, em gestores melhores. Instrumentalizar. Então, o instrumentalizar é o quê? Preparar esses profissionais para a utilização das ferramentas de gestão que eles já utilizam. E é importante que se trabalhe em todo esse processo os 3 Es da aceleração do aprendizado, que é o ensino, exemplo e experiência. E aqui tem esse slide, ele tem uma questão muito interessante, porque se a gente trabalha só o ensino, vai para uma pós-graduação em gestão de saúde e resolve. E nós sabemos que a maioria, pelo menos 70% dos meus alunos têm pós-graduação em gestão de saúde. Eles conhecem os métodos, mas têm dificuldade para aplicar. Eles conhecem as ferramentas, mas têm dificuldade de aplicar. Então, quando nós trabalhamos o exemplo,
isso aqui pode ser feito assim, 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 assim. Dentro da realidade do profissional, ele começa a ter muito mais confiança e começa a ter muito mais facilidade para implantar. E a experiência tem que aprender fazendo, o processo é construtivista. Então, não adianta ir para a sala de aula, aprender e nunca praticar. Não, tem que criar. O método tem que ser aplicado dentro da realidade do profissional, porque isso consolida e isso faz com que o aprendizado seja contínuo e consistente. Então, esse é o conjunto para formar gestores extraordinários, para desenvolver lideranças. Então, nós temos que trabalhar inteligência emocional, desenvolvimento de liderança, gestão de conflitos, gestão do tempo e capacidade de solução de problemas, junto com as ferramentas estratégicas, que são estratégia, tecnologia, processos, pessoas e governança. Trabalhar esse conjunto é desenvolver o dom da gestão, a disciplina, a organização e o método para que essas pessoas efetivamente possam se transformar e evoluir de profissional para gestor extraordinário da saúde, de administrador de tarefa para gestor extraordinário da saúde, de gestor para gestor extraordinário da saúde. E esse movimento vai fazer com que haja uma transformação completa no nível de resultado que as organizações vão alcançar. E isso, assim, eu tenho visto claramente, quando nós transformamos as pessoas transformam as organizações, tá? E para terminar, eu vou passar aqui um videozinho para vocês, tá? Para vocês conhecerem um pouco como nós fazemos isso, até para dentro das regiões de vocês, vocês buscarem um apoio nesse sentido, tá? Deixando claro que nós trabalhamos em todo o Brasil, então trabalhamos no Pará, Santa Catarina, São Paulo, Rio, então Bahia, Sergipe, Alagoas, tá? Então, para vocês verem como é que o nosso programa funciona. Então, pessoal, vocês querem aumentar os resultados, formem seus líderes. Invistam nos seus líderes, porque você já tem estrutura, já tem equipamento, já tem tecnologia, já tem estratégia, já tem processos e já tem pessoas. E o caminho é formar as suas lideranças, é transformar os seus administradores de tarefas, os seus profissionais, os seus gestores
os seus líderes em gestores extraordinários da saúde. Esse é o caminho para alcançar resultados extraordinários. Tá? É isso. Muito bom, Roberto. Muito legal. Eu deixei anotado algumas coisas aqui para jogar álcool na fogueira, né? Vamos embora. Me desafiar, mas como você já deve estar cascudo já nessas coisas, né? Então, perguntar sem medo de perder a amizade também, mas deixar disponível para todo mundo que quiser fazer. Tem mais uns minutinhos. Todo mundo que quiser fazer pergunta, estou às ordens. Roberto disponibilizou também. Eu achei muito legal que você sistematizou como que eu consigo um dom, né? Porque é cada dia mais difícil conseguir um dom, aí você sistematizou. O que eu queria chamar a atenção, assim, que para mim faz muita diferença, é que começa com a disciplina, né? Ou seja, a disciplina é a chave de tudo. Tem uma frase que eu deixo salvo sempre aqui, que a disciplina come a habilidade no café da manhã, né? Não adianta você ser bom, se você não tiver disciplina, não resolve nada, né? Então, acho que é a chave do negócio. Ô, Luiz, disciplina é liberdade. Quando você tem disciplina, você é livre. Quem não tem disciplina é escravo. E eu aprendi isso a duras penas, porque durante 13 anos eu fiz a minha primeira empresa, a EXE. Eu fundei em 88 e vendi essa empresa em 2001. E nesses 13 anos eu era um profissional extremamente indisciplinado. Eu era indisciplinado com minha agenda, eu era indisciplinado com meu tempo, e minha produtividade, ela era muito baixa. Eu gerava resultado porque trabalhava 14 horas por dia e vivia feito um louco. Quando eu aprendi que eu vendi essa empresa, que eu fiz, vou fazer tudo diferente daqui para frente, e que eu comecei a trabalhar disciplina, eu ganhei liberdade, eu fiquei mais produtivo, eu fiquei muito mais focado, resultados muito melhores, com esforço muito menor. Disciplina, liberdade. E a base do dom é a disciplina. Legal. Agora dá para a gente, assim, qual que é a chave para destravar a primeira porta para amanhã? Amanhã não, né, que é feriado, mas dá uma destravada para a gente. Como que eu volto no meu hospital e tento fazer isso? É pegar e escrever o que eu penso, porque eu acho que empiricamente, quem é gestor de área, gestor da unidade como um todo, tem na cabeça, às vezes pensa antes de dormir, né, tudo que tem que ser feito, né? Mas como que a gente teria que fazer isso, materializar isso? Porque quando a gente vê no longo prazo as coisas acontecendo, é facinho ver o que aconteceu. O duro é você quebrar em várias pequenas fases, não é isso? Exatamente. Eu vou explicar para vocês, eu vou ensinar aqui a vocês agora o primeiro exercício que eu ensino dentro do programa Gestores Extraordinários para trabalhar a disciplina. É a base de tudo. Então, assim, pega um caderno e liste todas as atividades que você precisa fazer. Tudo que você prometeu, tudo que você tem pendência. Então, liste isso num caderno, tá? Tem que ser um caderno. Não adianta pegar uma folha solta e fazer. Pega um caderno e lista toda. Mas, pessoal, lista pessoal, lista profissional, lista o compromisso que você tem com seus filhos, lista tudo. Lista tudo. Todas as pendências que você tem para entregar. Tudo que você prometeu a alguém ou que você precisa entregar pela sua rotina. Lista tudo. Tudo. Depois você vai pegar essa lista, tá certo? E lista, não precisa de ordem. Primeira lista, vem na cabeça, vai botando, vem na cabeça, vai botando, vem na cabeça, vai botando. Segunda coisa, você vai virar a página e você vai escrever a mesma lista por ordem de prioridade. Você vai priorizar a sua lista. Tá? Então, a segunda coisa. Aí, quando você termina essa segunda parte do exercício, você tem uma lista com todas as suas atividades organizadas por prioridade. Na terceira página, você vai escrever quais são as suas metas, o que é que você tem que entregar. Ok? E aí você vai fazer na quarta página, você vai olhar a priorização que você fez, se ela está coerente com as metas que você tem que entregar. E reprioriza. A partir daí, você tem um guia, você tem uma bússola, você tem um GPS. Ok? O que é que você vai fazer
todos os dias pela manhã. Todos os dias pela manhã, você vai pegar essa lista e vai organizar o seu dia. E vai começar a vencer essas pendências. Ah, Roberto, eu já tentei fazer isso e no final do dia foi tanto problema, foi tanto incêndio que eu não consegui fazer nada da lista. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Zero bronca. Refaz a lista no outro dia. E um detalhe importante, pessoal. Não faz isso usando nenhuma ferramenta de tecnologia, tá? Faz no caderno. Por quê? Porque todos os dias, quando você passar limpo, aquelas pequenas atividades de tecnologia, ela não te incomoda. Diga, Tati. Ouvindo você falar, o difícil é as prioridades, né? Então, o que acontece? Às vezes você elencou ali, a gente elenca ali tudo bonitinho que a gente precisa fazer. Aí vem alguém e fala assim, olha, para isso que você está fazendo e coloca isso daqui que eu preciso de urgente. Então, quer dizer, com novas demandas. E aí você acaba perdendo tudo aquilo, você começa... Não tem problema, Tati. O que vai acontecer é o seguinte, no outro dia de manhã, você vai refazer a sua lista. Eu vou ter que refazer todo dia. Eu faço essas listas, eu faço essa lista todos os dias há 22 anos. Pois é, eu vou fazer todos os dias. Absolutamente todos. Se não fizer todos os dias, esquece. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? E isso acontece com você, acontece comigo e acontece com todo mundo, e é da vida. É da vida. O que é que acontece? Todos os dias de manhã, eu refaço a lista e replanejo. Muito bom. E aí, o que é que vai acontecer? Primeiro, você vai ter clareza todos os dias do que você precisa entregar. Segundo, você não vai esquecer nenhuma atividade. Terceiro, tem um monte de atividade que não é prioritária, mas que são atividades muito rápidas e que você não faz. Eu preciso dar um telefonema para alguém para pegar uma resposta. E aí, você vai empurrar. Só que todo dia você colocar, dar um telefonema para Roberto para pegar a resposta. Dar um telefone. Aquilo incomoda, chateia. E aí você pega o telefone e liga, Roberto, eu tô com isso aqui, acabou, desligou, matou a prioridade. Sim. Você vai ver que é o seguinte, a sua lista ela vai começar gigante e com muita coisa, que é coisa simples e que a gente simplesmente vai empurrando porque muda a prioridade, porque não teve tempo, porque não fez. Aí, o que é que vai acontecer? Essas coisas, na maioria das vezes, nem são tão prioridade assim. Mas à medida que você faz, destrava outras. Faça isso por 21 dias. 21 dias. 21 dias é o tempo que o nosso cérebro precisa para criar um ciclo completo e mudar o padrão de comportamento. E aí está dentro do dom, né? Isso daí que é, no caso, a organização, né? Está dentro da disciplina e está dentro da organização. Sim. Só isso vai mudar seu padrão de produtividade. Só isso vai mudar seu padrão de produtividade. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? No quinto dia, no sexto dia, quando chega no sexto dia, diz, não, isso não funciona não, porque minha rotina muda todo dia. Não vai funcionar nunca. Faz 21. 21 dias. 21 dias são 4 semanas de 5 dias e mais um dia. 21 dias você mudou seu padrão de comportamento e você vai ver que você alinhou. É assim, esse é o primeiro exercício que eu ensino no programa Gestores Extraordinários. E outra coisa, vocês viram, faz num caderno, por quê? Para você ir passando as páginas, por quê? Porque a gente precisa de reforço positivo. À medida que você vai vendo o seu processo evoluir, isso vai gerando reforço positivo para o seu cérebro. Quando você faz solto, você não vê o benefício. Quando você não vê o benefício, isso fica mais fraco. E a gente precisa trabalhar a questão da cabeça como elemento de força para nos ajudar. Questão importante, a sua mente vai te sabotar o tempo inteiro, tá? Sua mente vai dizer, isso não funciona, isso você está perdendo tempo, sua prioridade muda todo dia. Isso é sua mente te sabotando. Então, esquece isso e segue em frente. Faz todo dia. E aí vocês viram meus contatos aí no último slide. No final de 21 dias, passa um zap para mim e me diz se funcionou ou não. O Francisco quer falar por favor. Obrigada. Ô, Roberto e pessoal aí, espetacular, tá? Eu quero dizer a vocês que aqui do norte do Pará, aqui no Pará, aqui na região norte, eu já tenho mais de 35 anos na gestão.
E você navegou aí e apresentou espetacular, vamos dizer, sinalizações de como a gente, de alguma forma, às vezes está fora dos trilhos. Você falou aí espetacularmente aí, muito bom, na questão do administrador de tarefas. E, às vezes as pessoas pensam que elas estão no dia a dia com aquelas atividades, achando que estão somando, estão apresentando resultado, quando na realidade, ao final do dia, está cansado e não somou. Você também fez uma sinalização sobre o dom, que inclusive o Luiz Eduardo aí pontuou, que é exatamente a disciplina. E eu faço um alinhamento com a Tatiana, que é exatamente esse caderno de atividades, que de alguma forma, prioridades ou não, é exatamente a disciplina, do meu ponto de vista. Porque se você não tiver essa disciplina, você não vai dar atenção às prioridades, às que não são prioridades, enfim. Você faz algo que fica tudo embaralhado e você não consegue atingir qualquer objetivo. Eu vi o seu contato, eu estou como diretor administrativo, nós temos uma visão, nós somos de um plano de saúde, uma operadora de pequeno porte, mas que nós temos a visão de termos futuramente um hospital. E isso veio ao encontro de nossa necessidade, esse encontro que nós tivemos aqui, onde você, de uma forma muito tranquila, foi abordando pontos importantíssimos para todos nós que estamos assistindo, que estamos acompanhando esse momento. Vou contactar com você, inclusive até para o nível da equipe, da nossa equipe, porque você falou em time, equipe, espetacular esse posicionamento que você deu. E eu colocando as minhas palavras finais, que estou muito satisfeito com esse momento e se futuramente tiver outros momentos com você, com a equipe, Eduardo e mais esses colegas que estão aí, que nós vamos aprendendo. Às vezes você colocou, desculpa, eu estou me alongando, que está passando aqui na minha cabeça, você colocou ali exemplos, experiência, não é isso? Ensino. Isso. Para que a gente possa, de alguma forma, ter o formato que seria o formato, vamos dizer, ideal. Muita coisa eu aprendi aqui, e olha que eu tenho bastante tempo nessa questão. Por isso que eu digo que sempre você não sabe tudo, senão você seria completo. Então, todo dia é um degrau da escada que nós caminhamos. Muito obrigado por ter tido essa oportunidade de conhecê-lo e participar desse momento. Muito obrigado, Francisco. O prazer foi meu e fica aí reforçando o convite. Me siga no YouTube e no Instagram, que tem eu posto muito conteúdo bacana lá. Roberto, deixa eu aproveitar o gancho do Francisco. Perdão, Elis quer fazer alguma consideração também, Elis? Quero. Só parabenizar você pela iniciativa desse projeto, e o Roberto só aguça mais a minha vontade de fazer o PROAMA. E eu queria tirar 2 dúvidas. O PROAMA pode ser institucional, ou, por exemplo, se dentro desse grupo aqui, nós tiver pessoas que queiram fazer o PROAMA, você consegue montar um grupo para nós? Consigo. A gente pode trabalhar, e tem já várias experiências de turmas que nós fizemos, individuais, e estamos fazendo agora algumas turmas coletivas, que é o quê? Nós trabalhamos só com uma organização ou com grupos de organizações. Então, assim, 3 de um, 2 de outro, 4 da outra. Inclusive, Elisa, assim, eu acho que essa é a oportunidade de nós levarmos para os filantrópicos justamente os grupos do PROAMA, juntar um grupo para viabilizar uma turma numa determinada região ou num determinado local onde as pessoas consigam chegar. Às vezes, nós temos instituições menores que não têm um conjunto de pessoas, não tem 30, 40 pessoas para colocar numa turma. Numa turma, é isso que eu penso. Às vezes tem 30, 40 pessoas, mas não tem o orçamento para contratar uma turma inteira. Mas pode colocar 5, pode colocar 10 e ir trabalhando isso. E aí já tem resultado, no outro ciclo coloca mais 5, coloca mais 10, coloca mais 2, mais 3. Então, é possível fazer
grupos heterogêneos com várias organizações do programa e funciona muito, 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 muito bem. Muito bem. Tá. Então, assim, quem tiver interesse, gente, vamos tentar montar um grupo aí. O mínimo é quanto, Roberto? O mínimo 30. 30. Vai de 30 a 40. Com 20 faz, mas o custo termina ficando muito alto. De 30 a 40 é que você tem um equilíbrio muito bom na relação de custo. Tá. Então, assim, se surgir oportunidade, você já me coloca, tá bom? De repente alguém te procura, você já me insere aí. Eu sou Plota 29. Mas vamos conversar e vamos levar aí para São Paulo para a gente fazer um grupo bem bacana, para botar 40 no grupo aí. Fechou. Tô aguardando, hein? Vou ficar aguardando. Beijo. Lá, já Vou tem um aproveitar monte o final da live. Tem um monte querendo, viu, Roberto? Isso aí, legal. Oi, Luiz, você ia falar alguma coisa? Eu queria fazer um gancho com o que o Francisco falou, que eu achei bem interessante. E assim, é muito interessante, a gente sabe que isso daí é um caminho das pedras para a gente seguir e fazer acontecer. Mas agora pensando, e a Elis falou muito bem, eu quero fazer, eu também quero, viu, Roberto? Eu quero fazer. Mas agora, como eu fazer isso com os meus liderados, né? A gente sabe que esse é o seu trabalho, você terceiriza isso da quem não consegue fazer, né? Mas no dia a dia ali, às vezes não é momento ainda, eu não consegui nem chegar no estágio de pensar eu não consegui nem contratar as pessoas certas ainda. Como que eu conseguiria, que ferramenta que eu poderia usar para começar a transmitir essa visão para o pessoal? Você acha que é um planejamento estratégico, um BSC? O que você imagina nessa linha aí? Veja só, para você começar a partir, tem 2 aspectos que são os aspectos basilares, são a base de tudo. E aí isso eu ensino no programa e já vou colocar aqui para você. Tem 2 coisas que são muito importantes, tá? A primeira é definir o resultado. Você tem um planejamento estratégico para dizer o seguinte: para onde é que vai? Nós estamos indo para onde? Isso vai gerar conexão entre as pessoas e vai gerar motivação. Então, por quê? Porque qual é o grande problema hoje, Luiz, que eu vejo, e não é só na saúde, mas na saúde está ficando cada vez mais claro. As pessoas estão cansadas de trocar tempo por dinheiro, as pessoas querem trocar propósito por dinheiro. As pessoas querem se engajar no propósito, elas querem participar de algo maior. Então, quando nós não dizemos aos nossos liderados qual é o objetivo, quando nós não deixamos claro qual é o objetivo compartilhado, lembra a definição de liderança? É a arte de Posner, é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Dentro do ambiente empresarial, o que é aspiração compartilhada? É o direcionamento do planejamento estratégico. É aí que começa tudo. E qual é o segundo aspecto importante? É trabalhar a inteligência emocional. Inteligência emocional é a base de tudo. Então, é o autoconhecimento, é o autocontrole emocional, é a automotivação, é a empatia e as relações interpessoais. Então, quando você trabalha essas 2 bases bem, porque se você olhar, todo o método que eu desenvolvi, ele parte do resultado, ele parte daqui. A partir daí eu vou aplicar metodologias, eu vou usar ferramentas para entregar o resultado. E na outra ponta, o desenvolvimento da liderança, ele parte da inteligência emocional, a base. É ajudar as pessoas a se desenvolver emocionalmente como a gente se desenvolve cognitivamente desde 2 anos de idade quando entra na escola. Então, é trabalhar essas 2 coisas juntas. Então, dê ao seu time um propósito. Nós estamos trabalhando para quê? As pessoas hoje, cada vez mais, elas precisam de propósito. E tem uma questão assim, a minha formação, para quem não sabe, a minha formação base é na área de tecnologia. E tem uma coisa que eu tenho estudado muito e tenho falado muito em todas as minhas palestras, é assim, pessoal, quanto mais tecnologia, mais necessidade de ser humano. Mais tecnologia, mais necessidade de ser humano. Então, como é que nós vamos trabalhar a humanidade do processo? Propósito e inteligência emocional. Está aí a base. Comece por aí. É por isso que a gente vê seguidores de culturas ou seitas diferentes, a gente não acredita como, né? Porque quando o propósito está na frente, qualquer missão, qualquer coisa é muito maior, né? Exatamente. Estava conversando outro dia, né? Como fazer para um provedor que é apaixonado, que dá o CPF dele para assumir as contas do hospital, passar isso para a liderança dele, né? Gente, vamos trabalhar em prol do bem maior, né? É uma dificuldade gigante, sim. Me chama, a gente faz um programa lá, eu deixo todo mundo alinhado.
Não, com certeza. Alinho de cima a baixo. Todo mundo. Alinho todo mundo. Alinho o hospital inteiro. Entendi. Não, é sensacional. Ó, tá aqui, ficou essa pergunta da Elisane. Qual foi a pergunta que eu não vi? Desculpe. Ela perguntou, a primeira página você lista as pendências, a segunda as prioridades, o terceiro os objetivos e a quarta? Refaz as prioridades olhando para o objetivo. Valida, né? Se as prioridades são aquilo que está no objetivo. Exatamente. Porque às vezes você desenha tudo achando com uma visão e depois você vai ver e... Entendi. E aí o que acontece? E uma coisa, Tatiane, assim, repete isso todos os dias. Primeira atividade da manhã. Sentou na sua mesa, sentou na sua carteira de trabalho, onde for. Primeira coisa, reestrutura sua lista. E outra coisa, negócio de, lume cola, não vai funcionar. Passa limpo. Passa limpo. Para quê? Para desenvolver disciplina. Eu vou mudar o meu, viu, Roberto? Eu tô assim hoje, ó. Eu também. Post-it da vida. Não funciona. O monitor aqui parece um bloco de carnaval, o monitor aqui do lado. Mas, Roberto, deixa eu falar, eu tenho uma coisa até que boa nisso tudo, que eu anoto hoje, então amanhã é feriado, tudo bem, não vem, mas eu anoto hoje na agenda, para amanhã já o que tem que fazer. Então, você já começa. Você já começa. Isso é importante, Tati, mas o seu dia tem que começar... Assim, olha só, eu tenho 22 anos praticando isso e eu tenho 5 anos orientando os meus alunos a fazer isso. O seu dia tem que começar olhando para a lista de pendências. Se você faz isso de manhã, o que acontece? Quando você está escrevendo, a sua mente começa a organizar o seu dia. E aí você começa a organizar o seu dia ao escrever, ao passar limpo. Você já tem um reforço positivo aí. Tá? Por que que eu não gosto e não recomendo o post-it, o lumicolo? Porque tudo isso te tira disciplina. E o que você quer desenvolver é disciplina. Então, qualquer elemento que facilite, que não te incomode, porque passar limpo incomoda, chateia. E você vai... Esse incômodo é que vai fazer você avançar. Por quê? Porque você vai querer diminuir o incômodo. Como é que você diminui o incômodo? Diminuindo a lista. Como é que você diminui a lista? Aí você vai descobrir o seguinte, tem coisa que é muito rápida e que eu estou empurrando e que se eu fizer logo eu diminuo a lista. E aí essas coisas muito rápidas, elas às vezes destravam as coisas mais complexas. E aí você vai. 21 dias. Faz 21 dias. Começa a marcar segunda-feira e faz 21 dias. Anotado. Eu vi que apareceu uma pergunta aqui. Deixa eu entrar no chat aqui. Como fazer isso com os meus ansiosos? O que é os meus ansiosos? Me desculpe. Acho que as pessoas que ficam ansiosas querendo que resolva logo a situação deles, né? Então faz o seguinte, você pega a sua lista e começa a dar prioridade nela e resolve mais rápido. Para ter espaço, né? Para ter espaço, exatamente. E o WhatsApp nessa, Roberto? Como que eu faço com o WhatsApp? Desliga ele, tira... Não precisa. Você sabe o que acontece, Luiz? O que determina o comportamento da gente é nosso modelo mental. Há liderados. Com os meus liderados. Faz a mesma coisa, orienta eles. Agora o que você faz, Tati? Você dá o exemplo. Não fale nada. Não fale nada, não oriente nada, não diga nada. Simplesmente comece a fazer. Você vai ver que em um mês você muda o padrão dos seus liderados. Certo. Se você chegar segunda-feira e disser assim, pessoal, tem uma coisa aqui que eu aprendi com o Roberto que a gente vai fazer, não sei o que, não vai durar uma semana. Não fale nada. Simplesmente faça. Só isso. Dê o exemplo. E uma coisa, pessoal, que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é o seguinte, o seu padrão mental determina o resto todo. Se você muda o seu padrão mental, se você começa a se disciplinar, você vai ver que você vai se disciplinar, você vai começar a se disciplinar para tudo na vida. E disciplina é liberdade. Isso está anotado.
Dentre outros, esse é o principal. Pois é, disciplina é liberdade. Nosso amigo Francisco. Beleza. Só para complementar que eu vi que a Elisandra colocou ali que só faltava o 29, né? Eu gostaria de posicionar que só falta o 28. E eu não sei se a Tatiana também vai fazer parte, né? E o certo, Tatiana e Elisandra, que nós temos que comprar aqueles cadernos, 10 matérias, não tem? 10 matérias? Porque nós vamos, sim, caminhar nessa direção, tá certo? A agenda vai ficar pequena, tem que ser o caderno. Isso aí. E faz, pessoal, o segredo, ó, vou dar para vocês o segredo. Primeira atividade do dia é refazer, passar limpo e reorganizar a lista de pendências. Primeira atividade do dia. Não vem chegar daqui a 21 dias e dizer, Roberto, eu fiz, mas eu fiz meio-dia. Eu vou dizer assim, eu não ensinei assim, tá? É primeira atividade do dia. Que você vai ver o seguinte, você vai começar a ver, na segunda semana você vai ver que já melhorou muito, na terceira semana você vai ver que já melhorou muito. Por quê? Porque quando você está passando a limpo, seu modelo mental está sendo refeito para se preparar para o dia. Funciona. Bom, eu vou perguntar aqui que está aberto para mim aqui. Tem muita gente que usa, Roberto, algumas ferramentas aí online, né? O Trello, o Monday. É válido também? Eu uso o Trello muito para organizar a distribuição de tarefas aqui na empresa. A gente usa o Trello para tudo aqui. Mas para o meu planejamento pessoal, e aí eu vou falar da minha experiência, tá? Cada um fala. A minha experiência pessoal e o que eu ensino para os meus alunos é o seguinte: usa o caderno. Por quê? Por uma questão simples. Escrever incomoda. Primeira. Segunda questão, quando você está escrevendo, você está montando o seu plano do dia na cabeça. E quando você usa essas ferramentas eletrônicas, que é só marcar e digitar, o seu cérebro não está acompanhando esse processo. O processo de escrever ele é um pouco mais lento. Por quê? Porque você está escrevendo e você está pensando. Cada coisa que você escreve, você está traçando uma estratégia na cabeça, mesmo que não esteja percebendo, para realizar. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. É assim, a tecnologia, eu sou de tecnologia, eu uso muita tecnologia. Eu uso tecnologia para tudo que eu posso. Inclusive, algumas vezes, a melhor tecnologia que eu uso é o lápis. A gente precisa entender que tecnologia é o melhor recurso que eu tenho para resolver um problema. Não necessariamente precisa ser eletrônico. Tem uma história que é assim, eu não sei se vocês já ouviram essa história. A história diz assim, na época da corrida espacial, lá na década de 60, os Estados Unidos gastaram 100 milhões de dólares para desenvolver uma caneta que ela escrevesse sem o efeito da gravidade. Que ela escrevesse no espaço sem o efeito da gravidade. Gastaram, sei lá, 100 milhões de dólares. Os russos foram para o espaço e escreviam de lápis. Quem é que usava a melhor tecnologia? Então, tecnologia, a gente usar a melhor tecnologia que vai nos ajudar naquele momento. A minha experiência mostra que o que mais me ajuda para essa atividade é a caneta e o papel. Por quê? Porque quando eu vou escrevendo, eu vou trabalhando já meu planejamento do dia. E o que é que acontece hoje muito é que nós chegamos para trabalhar, nós não, porque eu não faço isso, mas na França, aí também onde vocês estão, também ninguém faz. Na França, as pessoas fazem o quê? Chega para trabalhar e começa tarefa. Nem para planejar as atividades. Nem para pensar o que vai fazer. E aí, quando você chega no final do dia, você diz assim, eu não fiz o que eu queria. Mas você definiu o que você queria? Não. Então, como é que ia fazer? Não ia. Ah, Roberto, vai ter dia que eu não vou fazer nada do que eu planejei. Não tem problema. Mas amanhã você vai saber disso. Qual é o grande problema disso? É você não acontecer o que você planejou, você não fazer nada e nem saber disso. Então, é uma mudança de padrão completa. Uma mudança completa de padrão. Com uma atividade extremamente simples que vai tomar 10 minutos do seu dia. Vai ter que fazer todo dia
e quando você chega, sentou na sua mesa, abre o caderno e faz. Excelente. E essa é só a primeira, tá? Agora, a maioria de nós deve ser teimoso, né? Porque caderno não me falta, tá todo dia aqui do meu lado, todo dia. Um monte. Um monte de caderno. A PO me manda todo ano os cadernos. Eu vou juntando, meu velho. O que falta é que dá um hábito. O que falta é ação. Falta é ação, ó. Faz a ação correta. Eu vi uma frase que eu estava até procurando dessa frase, é Peter Drucker que fala, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. No café da manhã, exatamente. A cultura da disciplina, essa cultura arraigada de cima para baixo, top-down. E aí tem um monte de nome mais bonito para vender mais caro isso, né? Exatamente. Mas o lápis no espaço foi a melhor analogia, entendeu? Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Assim, né? O que eu digo, nos hospitais que eu trabalho, o que eu digo para o pessoal, e todo projeto da gente, eu digo, pessoal, faz o feijão com arroz bem feito e você vai na lua. Para de inventar. E o feijão com arroz bem feito, o que acontece? À medida que você vai fazendo ele bem feito, o seu conceito de feijão de arroz muda, o feijão com arroz muda. Então, você vai dando um passo de cada vez no ciclo de melhoria, e quando você olha para trás, você transformou o mundo. Quando você faz grandes projetos, por isso que eu disse para a Tati, não comenta com ninguém, não fala com ninguém, simplesmente faz. E as pessoas vão ver o que você está fazendo, vão ver a mudança de comportamento e vão começar a se espelhar nisso. Por quê? Porque a equipe é o espelho do líder. Sempre. Sempre. O Jackson está colocando aqui, o segredo do sucesso é a constância do propósito. Eu diria, Jackson, o segredo do sucesso é a constância e o propósito. Excelente. Vamos lá, Francisco. Roberto, a gente, durante a caminhada, sempre tivemos assim um conceito, vamos dizer, que havia o líder nato. E hoje você deu uma visão diferente desse conceito lá atrás, e você tem a questão da formação da liderança, né? Através exatamente de outras vertentes. Eu gostaria de ouvir você nesse contexto aí, você pode... Ô, Francisco, se eu acreditasse no líder nato, eu não estava aqui agora falando com você, porque eu não nasci com essa capacidade. Então, assim, se eu acreditasse nisso alguns anos atrás, com a mais absoluta convicção, eu não seria o profissional que eu sou, eu não seria o líder que eu sou, e eu não estaria aqui agora. Então, eu sou um exemplo de que liderança e gestão são habilidades treináveis. E os primeiros 13 anos da minha vida, na minha primeira empresa, eu não tinha essas capacidades, e pior ainda, eu contratava consultores para me dizer, e eu dizia que isso aí é para os outros. Eu não preciso. E efetivamente, o que aconteceu foi que eu comecei a me desenvolver a partir de quando eu virei essa chave na cabeça. Eu sou quem mais preciso. E para você ter ideia, de 2021 para cá, nesses últimos 2 anos e meio, eu investi seguramente, só nesse período, mais de R$400 mil em formação para mim. E eu estou sempre em formação. Você vai estar comigo no Instagram, com certeza, e você vai ver a quantidade de cursos que eu faço e que eu coloco. Pessoal, estou aqui no curso tal, eu coloco sempre um post bem simplesinho, mas você vai ver quanto eu me capacito. Por quê? Porque são habilidades treináveis e que a gente tem que estar sempre se desenvolvendo. Esse é o jogo. Excelente. Mais alguma pergunta? Tati, Lucas, temos alguma pergunta? Não, eu ia até fazer um comentário aqui que hoje em dia com a internet, das coisas assim, tudo que funciona, tudo, e a gente conversando aqui, e peguei o celular aqui na mão agora, abri aqui, né,
no Instagram, algumas coisas aqui, e aí já veio para mim um vídeo, uma mensagem, né? É como líder, você torce verdadeiramente pelo sucesso. Eu acho que isso que é algo que me fez refletir aqui enquanto vocês estavam falando assim. Então, o líder, ele torce pelo sucesso das pessoas que são lideradas por ele. Será que existe algo que possa atrapalhar em relação a isso? Olha, eu vou falar uma questão para você que é a seguinte: no curso de inteligência emocional, tem uma questão que eu falar aqui rapidamente para vocês, tá? Que é o seguinte: o seu resultado, ele é determinado pelo seu pensamento, que gera sentimento. Seu sentimento vai gerar uma crença, e essa crença vai lhe fazer tomar uma ação. Então, o que acontece? Tudo é determinado na nossa vida. A gente pensa que é tudo determinado pelo pensamento, mas a nossa vida é determinada pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções. Então, quando você aprende, quanto mais você desenvolve inteligência emocional, quanto mais você trabalha o autoconhecimento e o autocontrole, mais você aprende a direcionar as suas emoções para onde você quer. Então, quando você coloca, se você torce para os seus liderados, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: você é líder ou você está chefe? Porque se você é líder, o seu papel como líder é levar o seu time ao sucesso. É fazer com que o conjunto do seu time seja maior que você. Quem não pensa assim não é líder. Pode até se achar. Não é. Não é. Então, tudo começa desse alinhamento: pensamento, sentimento, crença, ação. Ação repetida vira comportamento. Comportamento, quando a gente esquece que está fazendo, vira hábito. E aí entrou na alma. Então, é desenvolver essa cadeia desde o início. E o que é que eu controlo de tudo isso? Eu só controlo o meu pensamento. Só que eu tenho que transformar o meu pensamento. E assim, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Vocês acreditariam se eu dissesse a vocês que agora, em 30 segundos, eu consigo fazer um exercício com vocês, em 30 segundos, e ativar o sistema endócrino de vocês? Ou seja, eu vou ativar a emoção vai ativar fisicamente o seu corpo. Vocês acham que isso é possível? Desafio lançado, Roberto. Manda bala. Desafio lançado, não é? Então vamos lá. Pessoal, quem puder, liga as câmeras aí. Vamos fazer uma brincadeira aqui de 30 segundos. E eu vou levar vocês, através de um pensamento, a ter um sentimento. Esse sentimento vai ativar o sistema endócrino de vocês e vocês vão produzir hormônio. E vocês vão sentir que estão produzindo esse hormônio. Vamos fazer essa brincadeira? Vamos lá. Pessoal, vocês vão olhar para a minha mão. Aqui. Ok? Se concentrem na minha mão. E o que vocês vão ver, eu quero que vocês vejam, porque quem vê não é o olho, quem enxerga é a mente. O olho é só uma ferramenta para a luz entrar. Nós vemos com a mente. Então, nós conseguimos ver tudo que nós queremos ver. E vocês vão ver na minha mão uma banda de limão. Olhe para a minha mão e veja um limão cortado. Está aqui, ó, encaixadinho na minha mão, limão cortado, bem verdinho, aquele limão assim, bem cortadinho aqui, ó, tá aqui, ó. Tá todo mundo vendo o limão na minha mão? Vocês conseguem ver o limão aqui? Aí eu vou pegar o limão e fazer assim, ó. O que aconteceu com vocês? Me conta aí. Minha boca salivou. Ativou seu sistema. E eu gerei uma reação física em você. Deu aquela chupada assim, né? Faltou Eu não vi. Faltou um Só- salzinho, Eu senti. um salzinho com uma tequila, assim. A Eu pensei nisso também. Acho que A por isso questão não salivou minha era o boca. limão, era exatamente a conclusão que ia acontecer desse limão. Então, veja, eu peguei um pensamento, transformei esse pensamento num sentimento, esse sentimento ativou o seu corpo, ativou o seu sistema endócrino, ativou o seu sistema, a sua glândula produziu. Então, imagina quando nós dominamos isso é uma técnica, imagina quando nós dominamos isso e qual o efeito que as nossas palavras não têm no sentimento das outras pessoas. Como as nossas palavras não afetam, as nossas ações não afetam
fisicamente as outras pessoas para motivar ou para desmotivar, para produzir endorfina, para produzir testosterona, para produzir... Então, tudo isso eu ensino no programa. Ai, vou montar Sensacional. uma turma. Eu ensino todo esse processo no programa. Já queria fazer o programa amanhã. Amanhã não, que é feriado. Amanhã é feriado. É feriado, amanhã é Isso mesmo. Se bem que dependendo do que eu escrever no caderno, o feriado vai ter que esperar, né? É. Então, Tem isso agora, e né? tem que ter 2 cadernos, né? Um caderno para o trabalho e um caderno para a vida pessoal. Não tem como, né? Aí você Não, vai não. Não, ele competir. diz que é junto, ele diz que é Só. tudo junto. Ah, vai é junto? Eu competir. não sei, eu recebi visita, um pedacinho eu perdi. Um único caderno, um único caderno. Não existe separação do pessoal e do profissional. Um único caderno. Entendi. É aí que mora a disciplina, né, É Roberto? aí que mora a disciplina, exatamente. E é aí que você vai alcançar o equilíbrio. E aí que você vai ter a liberdade. E aí que você vai ter a liberdade. Disciplina é liberdade. Verdade. Roberto, você não quer terceirizar cuidar da minha vida, não? Porque eu não estou dando conta sozinho. Do caderno, né? O caderno, vai para o caderno, vai para o caderno. Havia uma terceirização Essa de cuidar técnica é de gestão vida, do tempo, né, Roberto? Essa é gestão do É, tempo. tem uma Aí você vai amiga que trabalhar fez um disciplina, você curso vai que trabalhar faz. organização e você vai trabalhar disciplina. E você vai trabalhar gestão do tempo. Gente, muito legal, viu? Foi Roberto, excelente. Dá parabéns, vontade de viu, ficar cara? Pessoal, aqui conversando. Acima da expectativa, de verdade. obrigado. Obrigado. Espero em breve ver vocês comigo nas turmas do programa. Vamos estar todo mundo junto. Bom, para agradecer o pessoal também, hoje foi muito legal o bate-papo, enriquecedor o conteúdo que o Roberto passou. Só reforçando que é o primeiro dos temas, né? Agora a gente vai ter, toda semana a gente pretende lançar um tema novo, na semana que vem a gente já tem um tema muito pertinente. A gente não pensa em fazer sempre com as mesmas pessoas, equipes distintas da organização, porque a ideia é acelerar todo mundo ao mesmo tempo e chegar no topo junto, né? A semana que vem a gente vai falar de assédio moral no trabalho, né? Com a Josi Bezerra, que é uma palestrante, escritora também, é bem conhecida aí, trabalha bastante com o pessoal de CAPES, bastante na área da saúde, a relação abusiva nas relações de trabalho no mercado de saúde. Então, vamos mandar o convite para todos vocês, esperem, ou vocês ou alguém da equipe, da instituição de vocês, que participe com a gente também. Tá bom? Mais uma vez, Roberto, muito obrigado ao apoio que nos deram também, o pessoal do apoio que esteve aí com a gente. E vamos junto nessa trajetória de organizar a disciplina. Daqui 22 dias eu vou mandar uma mensagem perguntando quem conseguiu. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais, turma. Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Ai, foi excelente. Pena que eu não peguei